Ei, Júlio, boa tarde. Fica conectado aí. Nossa bispa já tá entrando. Boa tarde, Maria. Fica agarrada aí, nossa bispa já tá entrando. Esther, tudo bem com você? Fica conectada aí, viu? Estou só aguardando a bispa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí, pessoal. Chamei a bispa novamente. Bispa, Ei, lindona. Só levantar. glória a Deus. Que bênção. Tá tudo bem aí? Graças a Deus, tudo jóia, bispa. Que maravilha dos céus. Júlio, Sidney, professor entrou aí. Tô com esse protetor aqui. Bem. Dá meu óculos aí. O pessoal tá conectado no tapete. Tá, né? Eu mandei aqui nos grupos que a gente tem aqui também. Vamos ver aqui. Tá. Tá entrando. O povo tá entrando aí devagar. É, o bispo, Diga, filha, pode ir o falando. pessoal tá falando que o meu áudio tá dando eco aí. O seu, né? Isso. É, tá um pouquinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Fala um pouco aí. Bispa maravilhosa. Agora chegou bem aqui. Chegou? Chegou? Abaixa um pouquinho aqui da senhora. Falou. Fala. Glória a Deus. Não, não, o meu não. Ué, peraí. Pra mim tá chegando no audível sem barulho nenhum, sem eco nenhum. Agora, Não, não tá ótimo. tá bom? Aí tem alguém falando que tá dando eco. É alguém que deve estar aí perto, alguma coisa aí. Não. Deixa eu tirar aqui. Já baixei. Porque a minha voz tá caindo de novo aí. Então, mas se eu abaixar o meu já tá no mínimo do abaixado aqui, do baixo. Fala aí pra ver se eles estão ainda. Glória a Deus. É, eu acho que deve ter dado. Acho que A agora sua. deu, bispa. Agora parou. Parou? Parou. Né, pessoal? Agora tá legal? Aí Bruna, tem no meu tá com eco, mas então não é o meu aqui não, é alguém aí. Alguém tá melhorou? falando aí que tá com eco. Eita, Glória, parou o eco. Melhorou, graças a Deus. Que bênção. É isso aí, né, Isso aí. bispa? Então, querido. Vamos Maravilha a estar gente dando. poder falar pelo menos pelo ato, pelo vídeo, né? É Pelos, verdade. é maravilhoso, né? A gente está enclausurado, né? Está confinado, cada um na sua casa, mas eu acho que até isso veio nos ajudar, né? Deus tem propósito em tudo, né? Nada foge do propósito de Deus. Tudo tem permissão de Deus, né? Até isso que está acontecendo, nós sabemos que tem permissão de Deus para que o seu povo se unisse mais nesse momento, né? Momento da pessoa estar refletindo, né? A família está unida, né? E o seu povo ainda mais, né? Se comunicando. Antes não havia tempo, né? Agora tem tempo de sobra para cada um estar fazendo com a sua família, com os seus.
E eu creio em nome de Jesus que isso é só o começo, né, de um grande avivamento que está por vir aí. Aleluia. Vamos orar, né? Pai, Amém. em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, em Aleluia. nome de Jesus, que cada uma das palavras que saírem aqui das nossas bocas, Pai, que vá de encontro ao coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo, que possa, Senhor, em nome de Jesus, fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, Senhor, pensando no que há por vir. Mas nós cremos que a tua palavra nos fortalece, nos dá força para prevalecer, para continuar lutando em nome de Jesus. Guarda a nossa mente e o nosso coração de todo contra-ataque das trevas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Então vamos lá, né? O que nós temos aí? Vocês Vamos lá. tinham, vocês tinham perguntas, né, para fazer? Aliás, Sim, teve 10 perguntas, né? Não sei se alguém vai fazer. O que tiver de aparecer, me avisa, porque daqui, para mim poder falar, é meio complicado eu ficar lendo ali o que está acontecendo. tá joia. A gente, né, filtrou algumas perguntas, né, algumas dúvidas da liderança, também de algumas pessoas. E se no decorrer, né, dessa live surgir dúvida de mais alguém que está aí nos vendo, né, e nos ouvindo, pode Sim, enviar aí que eu vou tentar acompanhar para estar passando para a nossa bispa estar respondendo. Amém, bispa? amém. Glória a Deus. Mais uma vez agradeço a senhora, né, a disponibilidade de estar conosco, de nos ouvir, de nos esclarecer. É sempre bom aprender com a senhora. Assim como ontem nós aprendemos muito, eu sei que hoje não será diferente. Amém, Nós amém. vamos A aproveitar e vamos honra, estudar o a máximo. honra é minha de estar podendo falar com vocês, né? De estar podendo estar aqui nessas horas, nesses minutos, né? Com vocês. E eu creio em nome de Jesus que vai ser muito, mas muito proveitoso tudo que nós falarmos, né? E nós poder trazer para o nosso dia a dia. Vai ser muito bom, vai ser excelente em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos uma pergunta aqui do Túlio, mas vou deixá-la por último. É Bispa, porque já tem uma sequência de perguntas aí já, né? já temos aqui, mas aí a gente faz e o nosso tempo, né? Sim. A gente faz. Primeira pergunta, Bispa, é como saber se estou enfrentando uma batalha espiritual? Bom, todos os dias nós enfrentamos uma batalha espiritual, né? Isso aí nós devemos estar ciente disso, que todos os dias da nossa vida é uma batalha que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, né? Mas como que nós sabemos que estamos enfrentando? Primeira coisa que nós precisamos ter é discernimento daquilo que nós estamos enfrentando, né? Porque muitas vezes não é uma batalha, é nós mesmos que cavamos elas, né? Então, nem sempre é a batalha que vem do mundo espiritual, coisas que nós não vemos. Né? Porque existem as batalhas, né, que nós não vemos, nossos olhos não vê, e existem aquelas batalhas que nós mesmos cavamos elas. Né? Nós podemos ter um exemplo grande no livro de Daniel, quando Daniel entrou em jejum, né, pela cidade, e daí, naquele tempo lá, quando ele começou a clamar ao Senhor, no primeiro dia, Deus ouviu as suas orações, né? E no primeiro dia, Deus mandou o anjo entregar para ele a vitória, né? E só que quando o anjo desceu, o anjo Gabriel desceu para entregar para ele, né, a bênção, o que aconteceu no segundo céu? Houve ali uma batalha espiritual de anjos e demônios lutando para que as bênçãos não chegassem até ele. Daniel viu isso? Não, Daniel não viu isso. Daniel, ele continuou fazendo aquilo que lhe estava proposto a fazer, que é entrar em oração, em jejum, para que a bênção fosse derramada sobre aquela cidade. Daniel entrou ali, clamando ao Senhor, e ele durou 21 dias. Só que quando nós lemos o livro, Deus fala que no primeiro dia ele entregou. Por que então que não foi derramado sobre ele no primeiro dia? Porque muitas vezes
nós precisamos estar preparados para as bênçãos de Deus ser derramadas sobre nós. E esse tempo é o tempo em que há essas batalhas espirituais, no mundo espiritual, para que os anjos e demônios vê quem vai ganhar, mas vai saber, nós só receberemos através da nossa perseverança, né? Perseverança em oração, perseverança no jejum, porque nós não estamos vendo, é coisa espiritual, nós não enxergamos, mas ao 21 dias a bênção desceu, porque teve nessa batalha espiritual no segundo céu, teve a luta de Gabriel lutando com os demônios para que a bênção não descesse. A luta estava tão feia, mas tão feia que precisou de Deus enviar Miguel para que ele lutasse com demônios e Gabriel fosse entregar a bênção. Então tem muitas vezes as pessoas falam, mas eu jejuo, oro e a coisa não acontece. Mas será que ela está perseverando naquilo que ela pediu a Deus? Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e esquece. Deus não esquece. Nós pedimos as coisas para Deus e como a bênção não desce no dia de ontem, a gente acha que Deus não está ouvindo, acha que não tem travado uma batalha espiritual ali no segundo céu. Mas anjos e demônios para impedir que a bênção nos alcance e os anjos lutando para que as bênçãos desçam até nós. Então precisa de nós, que nós sejamos perseverantes nas nossas orações, no jejum, diante daquilo que nós colocamos na mão do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai derramar no tempo e na hora certa. No tempo, na hora certa em que nós verdadeiramente estaremos precisando e usufruindo daquela bênção. Porque Deus pode mandar a bênção de um dia para o outro? Pode, Ele é Deus. Mas nós estamos preparados para receber? Eis a questão, será que nós estamos preparados? Então vai depender de cada um de nós. E isso nós precisamos ter o discernimento, a perseverança, perseverar todos os dias naquilo que a gente põe na mão do Senhor para que nós possamos ter o sucesso. Amém? A gente não vê essa batalha, mas a gente consegue sentir, né, Bispa? Sim, conseguimos sentir. Quando nós estamos em batalha espiritual, o nosso corpo físico sente. Porque parece que a gente está lutando ali, uma luta que a gente não vê, mas o nosso físico está sentindo, o nosso espírito é que está lutando. Mas o nosso físico, ele recebe também disso. É aquele cansaço que você não sabe de onde. Às vezes você está em casa sem fazer nada, mas o seu físico está cansado. Aí o que nós temos que fazer, Senhor? É orar ao Senhor. Porque está havendo uma batalha espiritual. Né? E muitos não têm o discernimento disso, né? Por isso que nós falamos que nós devemos orar ao Senhor, pedindo a Ele discernimento de espírito. Amém. Glória a Deus. Vamos para a segunda pergunta aqui, Bispa. Bispa, todo sonho e imagens que vêm na nossa mente, geralmente sonhos, são de Deus? Ou como saber se o sonho que eu tive essa noite é de Deus? Primeira coisa, né? Nós temos que pedir... Aliás, nossos sonhos, ele vem de 3 fontes. Né? Tem 3 tipos de sonhos que nós temos que saber. Primeira coisa, nós devemos saber que o sonho pode vir de uma alimentação pesada que nós tivemos à noite e fomos dormir. Segunda coisa, pode ser um sonho do nosso subconsciente, né? De coisas que vêm do nosso subconsciente. E a outra coisa é aquele sonho que vem do mundo espiritual, de coisas que Deus quer nos revelar. Mas como eu vou saber se é um ou outro? Nós temos que estar buscando na palavra de Deus, orando e pedindo a Deus. Porque muitas vezes a gente sonha um sonho que não tem nada a ver. Aí a pessoa fala assim, nossa, bispa, eu sonhei com determinada coisa. Só pode me falar o que é esse sonho? Bom, nós não somos adivinhos, né? Aonde que a gente tem que recorrer? É ao Senhor. O Senhor me dá discernimento. Senhor, traz a revelação desse sonho, porque eu não sei o que significa. Nós não temos bola de cristal e nunca teremos, né? Nós temos que ter a revelação do Espírito Santo. E isso quem nos dá é só o Senhor, Deus, através das orações. É pedir ao Senhor que nos dá a revelação e o discernimento dentro da palavra dele.
Então, tem muitos sonhos que Deus está nos mostrando a revelação de algo que ainda vai acontecer. É que Ele faz com muitos profetas que estão falando do que o ano de 2020 vai acontecer e está acontecendo. Mas também pode... E mesmo assim, como que eu vou saber que é? Eu vou orar, Senhor, se o Senhor está falando na boca dele, então que o Senhor traz para nós a revelação da sua palavra, mostre para a gente, para ver se ela realmente é um profeta do Senhor, que está vindo da boca do Senhor. É só a palavra de Deus, é só o Senhor que vai te dar essa revelação. É só Ele quem sabe que sonho é esse. Então, muitas coisas acontecem que é da nossa cabeça. Muito sonho é do nosso subconsciente. Aí eu fico pensando o dia inteiro numa determinada coisa, quando é à noite eu sonho. Aí eu sonhei que eu estava chupando picolé. O que pode ser isso, bispa? Não sei, querido. O que você pensou durante todo o seu dia? Né? Você pensou que você ia, né, estar à vontade de chupar um picolé? À noite você sonha com picolé. Né? E tem muitas coisas assim parecidas. A gente tem que buscar de Deus em sonho, em revelação e no discernimento de espírito. Amém? Amém, Bispa. Glória a Deus. Bispa, terceira pergunta aqui, Bispa. Oferta alçada. Bispa, o que seria essa oferta alçada? E se a senhora já teve, com certeza, né? Pode nos contar um testemunho da senhora de uma oferta alçada. Então, a oferta alçada é aquela que o sacerdote, né, a pessoa que está ministrando, ela faz um momento de oferta, uma oferta levantada naquele momento ali da palavra. Então, se o profeta está ali, o sacerdote está ali, o bispo, o pastor, seja lá, quem está ministrando, que é um sacerdote, que está trazendo a palavra para nós, Deus toca no coração deles de pedir uma oferta alçada, ou levantar uma oferta ali. Deus tocou no meu coração e para falar para a igreja que nós vamos levantar uma oferta. Essa é uma oferta alçada. Agora, cabe a mim e a você termos dentro de nós, no nosso coração, o discernimento de saber se aquela oferta ali, o que eu posso, o que eu tenho a ver com aquela oferta. Ah, mas vai ver que ele pediu porque está, né, a igreja, muitos pensam, na igreja está precisando de alguma coisa, está pedindo oferta, né? Só vive de oferta pedindo dinheiro, né? Não fala nem oferta pedindo dinheiro, mas não é. Quando o Espírito Santo de Deus fala no coração do profeta, é porque naquele momento tem pessoas que precisam ofertar, levantar essa oferta para que Deus faz com que anjos liberem, os demônios liberem as bênçãos para a vida dele. Então eu me lembro que uma vez, nós morávamos em BH ainda, eu lembro que eu estava orando a Deus porque eu queria um propósito na minha vida. Aliás, eu tinha vários, né? Mas o propósito que eu queria dentro da minha vida era que eu queria ser mãe, e eu não podia ser mãe. Né? Então eu me lembro que eu vinha orando em relação a isso, e assim, eu tentava, não conseguia engravidar, não podia engravidar, porque na época... para fazer levantar essa oferta alçada. Eu orando ao Senhor, falou, Deus, o que eu faço? O que eu vou fazer? Quando o sacerdote, que era o bispo na época, levantou essa oferta, eu falei assim, eu estava orando e falei, Deus, eu tenho certeza que eu quero, eu sei que eu quero, mas eu não consigo. E aí Deus falou através da boca do bispo, Deus está mandando dizer que nós vamos levantar uma oferta alçada. É uma oferta que vai se levantar daqui e você vai trazer no altar e Deus vai te abençoar. Na hora eu falei, mas Deus, eu não tenho nada. Realmente, nós não tínhamos dinheiro na época, no dia. Não tínhamos. Eu falei, Deus, o que eu vou dar? E daí, do nada, eu pus a mão na minha mão, assim, fiquei rodando a minha aliança. Eu falei, Senhor, o que eu posso dar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para ofertar para o Senhor, para fazer essa oferta, o que eu posso ver? Aí, na hora, o Espírito Santo me falou, entrega a sua aliança. Aí eu assustei, porque eu falei assim, aliança, quando nós casamos, nós não queremos tirar nunca do dedo, né? Eu falei assim, Deus, mas a minha aliança, aí eu olhei para o bispo, estava na época, nós não éramos, né? Eu olhei para ele, eu falei assim, olha, Deus está me falando para entregar a minha aliança.
Ele falou, se Deus está te falando isso, então entrega. Eu falei assim, pois é, porque você já sabe o que é o meu sonho agora que era ser mãe, muito, era meu sonho ser mãe. Mas eu falei para Deus que se eu fosse mãe, eu queria um filho só, não queria ter mais filhos, somente um, e que esse filho ia ser entregue no seu altar. Então, eu fiz isso para o Senhor e fui lá, entreguei, tirei a minha aliança, o Léo foi comigo na frente, colocando dentro do envelope de ofertas, e fomos lá, entregamos no altar do Senhor. Me custou muito, porque isso para mim é a aliança que simboliza o meu casamento. É um anel, é simplesmente um anel, mas para mim tinha muita importância na época. Então era uma oferta que eu estava levantando e que estava mesmo tocando no mais profundo do meu ser. E Deus falou para mim na época, eu entreguei lá e Deus falou, essa é a sua oferta alçada. E coloquei lá no altar a minha aliança. Eu fiquei sem aliança durante, acho que 3 anos que eu fiquei sem aliança. Sabe qual aliança que eu usava? Porque mulher casada, marido, mulher casada não pode andar sem aliança. Se você não tem a sua aliança de casamento, você compra uma, mesmo que seja só chapeada em ouro e banhada em ouro, mas coloque no dedo até você ter condição de comprar uma. Eu não tinha condição de comprar. Sabe o que eu fazia? A cada 2 meses do revisão de vidas, eu pegava aquela aliança que eu tinha na mão e colocava no dedo. Cada 2 meses, revisão, era certeza que eu ia lá pedir as meninas me dar aliança, que eu preciso trocar a minha. Colocava no dedo para que eu não andasse sem aliança. Amém? Casados, mulheres, homens de Deus. Então, nós fazíamos isso. E passado muito tempo, isso passou um tempo e nada acontecia e eu continuava orando. Deus, esse é o meu sonho, ser mãe. Eu ouvia o meu filho, o Gabriel, né, na época, me chamar de mãe, quando na realidade era coisa da minha cabeça mesmo. Porque eu estava no meu interior, eu queria ser mãe. Então, passava isso na minha cabeça. Senhor, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Eu ouvia choro, ouvia vozes de criança me chamando de mãe, até o dia em que um pastor, né, um bispo da Sara Nossa Terra, entrou na igreja, foi na igreja fazer uma campanha, e nesse dia ele falou, olha, Deus está me falando que tem 3 mulheres aqui, que o sonho dela é ser mãe, e só que elas não conseguem engravidar. Na hora eu falei com o Léo, sou eu. Ele falou, então vai lá na frente. Eu fui lá na frente, nós 3. E das 3 mulheres, só eu. E das 3, só eu que me engravidei. Então, na época, quando eu tive o Gabriel com 43 anos de idade. Uma mulher para engravidar nessa idade, ela é uma gravidez de risco. E eu não tive nada, 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 nada. Então, assim, eu vi que ali, Deus, Ele recebeu a minha oferta alçada. E o meu agradecimento ainda foi depois. Falei, Deus, eu sou muito grato ao Senhor quando Gabriel nasceu. Sou muito grato ao Senhor, ainda mesmo que eu já tenha ofertado. A minha oferta de gratidão vai ser, o primeiro salário, que eu já ia começar num outro emprego. Então eu falei para o Senhor, se eu começar nesse emprego, o primeiro salário eu entrego no seu altar. E foi exatamente o que aconteceu. Deus abriu uma porta de um emprego. Olha o que acarreta uma oferta alçada. E Deus abriu essa porta e eu ainda coloquei no altar do Senhor o meu primeiro pagamento, em sinal de gratidão ao meu Deus, que Ele, através da minha oferta alçada, Deus me deu um grande presente, que é hoje o meu filho, que todo mundo conhece, o Gabriel, né? Um menino lindo, maravilhoso, é um filhote abençoado, é um guerreiro, um profeta grandão, do Senhor. Né? É um profeta do Senhor, literalmente. Glória. Mas é isso, a oferta é essa. Você tem que dar sem pedir, sem esperar o tempo de se cumprir na sua vida, mas dar com o seu coração. Se o Espírito falou com você, assim como falou comigo, faça, porque Deus vai te honrar. Por isso que tem tanta resistência, né, Bispa? Sim, muita. Isso abre, né, mesmo os céus, né? E por isso que às vezes há tanta resistência em ofertar, em dar, né? Muita resistência. E isso é uma batalha também espiritual. Porque você está lutando no mundo espiritual por uma coisa que você deseja tanto
E ainda não aconteceu. Então, há a luta, a batalha espiritual travada. E só isso só vai ser destravado se você perseverar, se você continuar falando. Mesmo que o Senhor ainda não realizou o meu sonho, mas eu creio que o Senhor vai realizar no momento e na hora certa. E Amém. foi isso. A minha demorou um tempo para realizar, mas foi cumprido. Hoje nós estamos aí com o nosso filho amado, um grande servo do Senhor. E eu creio que vai ser um grande profeta do Senhor nessa geração. Glória a Deus. Bispa, vamos então para a próxima pergunta, né? Sim. A próxima pergunta, Bispa, é uma pergunta, um tema que a gente tem vivido muito agora, né, nessa sociedade, nesse tempo. É sobre ansiedade. Como lançar sobre ele, Bispa, sobre Jesus, né, sobre Deus, as nossas ansiedades? Primeira coisa, nós devemos descansar no Senhor. Não há nada nessa terra, nesse mundo, nesse planeta, né, que não tenha a permissão de Deus. Então, se nós estamos passando por um momento de ansiedade, nós devemos entregar na mão de Deus. A Bíblia em Filipenses, até marquei aqui, tem um. Deixa eu abrir aqui meu Filipenses aqui. E eu vou ler o que a palavra de Deus fala para mim e para você quando nós estamos ansiosos. Filipenses 4, diz assim, 4, versículo 6, diz assim para mim e para você, querido. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graça. O que o Senhor está falando comigo e com você aqui, querido? Deus está falando para mim e para você. Tudo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é nada. Não andeis ansiosos, porque ele fala que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de mim as vossas petições. Porque quando eu ando ansiosa é porque eu coloco algo na mão de Deus e que ainda não se cumpriu. Ou então eu estou vivendo uma situação que para mim me causa medo, pânico. Isso para mim traz para mim uma ansiedade, porque eu ainda não sei o resultado. Ninguém sabe o resultado. Então isso vai me sufocando, vem ansiedade. E a ansiedade vem me trazer coisas desagradáveis. Às vezes a ansiedade nos faz fazer coisas que nós não queremos. Por exemplo, comer demais. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que todo mundo está andando ansioso. Qual que é a coisa que faz? Está todo mundo confinado dentro de casa. O que nos leva a fazer? Comer. Não é isso? Você ataca a geladeira o tempo todo. Então, o que acontece com isso? Às vezes nós temos uma comida saudável, nós vamos trazendo para dentro de nós coisas que vai nos fazer mal. Depois passa essa tempestade, aí a pessoa vem com remorso. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter comido tanto. Mas porque a ansiedade causou isso em nós. De nós passarmos, antes de nós esperarmos em Deus, nós já fizemos com as nossas mãos aquilo que nos estava à frente. Mais fácil. Aquilo que é mais fácil para nós fazemos. Né? Nós não descansamos em Deus. Descansar em Deus é saber que você está na dependência de Deus. Seja o tempo que for de espera, mas nós temos que esperar e descansar nele. Porque ele sabe por que está acontecendo isso. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor de tudo, ele é o nosso senhorio. Então ele sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. Agora cabe a cada um de nós descansar nele e esperar o tempo passar, porque terá a sua recompensa. Amém. Glória a Deus. Bispa, mais uma pergunta aqui. Bispa, nós sabemos que a senhora, né, e o bispo atuam no ministério, né, de quebra de maldição, de libertação, né? E a pergunta é assim, quando que a senhora entendeu que a senhora foi chamada para essa área de libertação? Expulsar os demônios, capetada, correr tudo.
É até engraçado, né? Chega a ser engraçado. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia que eu, assim, quando você fala para o Senhor, Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, você está falando para o Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, usa-me do jeito que o Senhor quiser. E quando nós assumimos um ministério na área espiritual, Deus já nos capacita para aquilo. Ele vai colocando aos poucos dentro de nós aquilo que nós vamos fazer, dentro daquilo que Ele precisa de nós. Mas nós relutamos com isso, né? Muitas vezes a pessoa, mas batalha espiritual, arrancar capeta, isso não é comigo, não. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu também fui assim no meu início. Eu achava que isso era coisa só para o bispo. Só o bispo que conhecia da batalha espiritual, só ele que podia mandar os capetas embora. Mas Deus, no início, quando eu falava assim, Deus, eu não quero saber desse negócio de mandar capeta, arrancar capeta, eu não quero nada disso, batalha espiritual, não é para mim. Aí Deus fala comigo, fala no meu interior. Eu te chamei para fazer de tudo, não para fazer específica coisa, né? É como Deus fala, né? Será salvo tu e a tua casa. Ele não falou será salvo só você, só a sua família. Ele falou tu e a tua casa. Isso quer dizer que nós temos que fazer tudo aquilo que Ele vai determinar para nós, que Ele já determinou. A batalha espiritual não é diferente. Quando eu comecei a entender que realmente a batalha espiritual faz parte do meu ministério, foi quando o Léo começou, né, no nosso culto de quebra de maldição, ele começou a ministrar, e eu em cima do altar falava assim, eu não vou fazer, não vou mexer nada, só vou aqui orar, interceder por ele, e eu tenho certeza que o Senhor vai capacitar, vai dar ele discernimento para saber discernir o que é o demônio, que tipo de demônio, mas eu vou estar aqui até um dia em que uma menina, né, uma moça se manifestou, e não tinha, todos os nossos 12 estavam lá embaixo, mas ninguém olhava para mim para chamar, né, para ficar com a menina em cima do altar com o bispo. E daí eu olhava, ninguém olhava para mim. Parece que Deus fez de propósito isso na minha vida, me dá uma lição, né? Aí eu fiquei em cima do altar, e aí essa menina começou, ela estava com uma blusa curta, eu pus um pano nela, protegendo ela. Daí eu segurei. Teve uma hora que ela deu, não sei o que aconteceu lá, ela deu uma mexida lá, que eu estava segurando esse pano para ela não cair, só que ela foi tão forte que, deixa eu falar uma coisa, querido, na batalha espiritual não queira segurar demônio não, porque você não consegue. Demônio tem uma força sobrenatural. Então não é pela nossa força, é pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que ele fique amarrado ali. Então, só que eu fui segurar porque não tinha outra mulher para ficar com ela ali lá em cima, porque as minhas mulheres, discípulas amadas, 12 na época, elas não estavam olhando para mim. Mas enfim, eu fui lá ajudá-lo. Quando eu cheguei lá, essa menina deu em cima do altar. Ela deu um rodopio em cima do altar, que meu pulso virou na hora. Eu senti uma dor tão intensa que eu deixei ela cair. Aí eu falei para Deus ali em espírito, ninguém ouviu. Eu falei, no meu espírito, eu falei, nunca mais, Senhor, eu vou segurar demônio nenhum. Não me precisa nem se eu estiver vendo, eu vou lá. Passou um mês, 2 meses, um determinado dia, o bispo estava ministrando a palavra, né, pregando lá no culto de quebra de maldição. O que acontece? Uma menina manifesta lá. Só que essa menina ficou tanto tempo, as meninas levou para a salinha e veio me chamar. Eu falei, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falei que eu não queria isso para a minha vida, eu não quero, isso é coisa do bispo. Aí fui eu lá, chegou lá, essa menina, as meninas tentou de tudo, ela não conseguiu mandar o demônio embora. Porque até aí eu vi como que Deus estava me curando na época, como Ele estava me curando, porque eu falei que eu não queria mais. Mas Deus, quando tem propósito a mim na sua vida, querido, Ele arruma qualquer situação para você ser curada, tratada e servir a Ele. Então, nesse dia, eu pude entender que Deus estava ali me falando, você, assim como o seu marido, você tem que estar
disposta, você tem que estar preparada para o desconhecido. Ele não pode fazer, então você faz porque você tem autoridade para isso. Então eu reconheci que ali começou o meu ministério de batalha espiritual. Então, muitas vezes Deus vai fazer você reconhecer o seu chamado na guerra. E foi o que ele fez comigo. Ele me mostrou no meio da guerra. E hoje, para a honra e glória do Senhor, uma coisa que eu não queria fazer e hoje eu faço, porque eu sei que é onde Deus quer nos levar. E por outro lado, Deus estava me mostrando que eu vim de uma família que mexia com o espiritismo. Ele veio de uma família que mexia com o espiritismo. Então, dentro do nosso ser já estava implantado isso. Já era, dentro de nós já tínhamos algo que Deus queria usar. Então, mas só que quando um casal, um casal, ele não é dois, ele é um. Então, o ministério não é dos dois, o ministério não é de um, é dos dois. Então, Deus capacita os dois para fazer o mesmo ministério. Por isso que muitas mulheres que estão dentro de um ministério, estão na batalha, elas estão enfrentando uma batalha sozinha. E não pode. Se você é casado, você precisa do seu marido. Ah, mas meu marido não quer saber disso. Então vai orar, querido. Vai orar, vai pôr na mão de Deus. E um dia ele vai estar lá com você. E você vai saber que Deus vai capacitá-lo para estar junto com você. Ou vice-versa. Às vezes seu marido está lá e você não quer. Ah, isso não é para mim. Deus vai te dar para você uma experiência tão grande, talvez no meio dos seus ou na sua casa e até mesmo na rua, para você entender que você não é dona de você mais. Você é capacitada por Ele e quem dá autoridade sobre demônios, sobre a batalha espiritual, seja lá do âmbito que for, é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Tremendo, hein, Bispa? Muito forte. Muito. Glória a Deus. Continuando aqui, Bispa. Bispa, quais as dificuldades que a senhora enfrentou, né, e enfrenta em ser bispa, né, em seguir a missão aí? Quais são as dificuldades? Então, dificuldades todos nós temos, né? Quem não tem as suas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Mas até nisso, eu falei que eu falo para Deus que, oh Senhor, acho que o Senhor tem um carinho especial por mim. Eu não tenho dificuldade. Sei que as dificuldades do dia a dia todos nós temos, mas no ministério, a única dificuldade que eu tinha era essa que eu acabei de falar. Hoje eu já não tenho mais. Então, eu não tenho dificuldade em ser bispa, porque a partir do momento, o que você faz para Deus, Ele te capacita todos os dias. Ele te dá as armas para você lutar e você ser vencedor. A nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Então, a nossa dificuldade maior é enfrentar a nossa carne, a nossa alma. Essa é a nossa dificuldade. Mas no âmbito ministerial, não temos dificuldade desde que você faça, mas faça com alegria, sem peso. E isso tira toda a sua dificuldade de um ministério. O seu filho não vai te atrapalhar, seu marido não vai te atrapalhar, sua esposa não vai te atrapalhar, nada vai te atrapalhar. Bispo, mas eu trabalho fora, eu tenho que chegar em casa e fazer as coisas, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido, ainda tenho que cuidar da igreja. Como que eu faço isso? Querido, deixa eu te falar uma coisa, eu faço tudo isso. Eu já fiz, hoje não, mas hoje eu já fiz tudo isso. E eu não tinha só um emprego, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava de manhã em um e à tarde no outro. Tinha meu ministério, que era a igreja, tinha que cuidar do meu filho, ainda tinha que cuidar do meu marido. É mole? Não é. Mas, se você saber administrar, nada para isso ter dificuldade. Você não vai ter dificuldade na sua casa, no seu emprego, lugar nenhum. Porque Deus te dá para você as direções certas para determinadas situações e você vai saber. Eu não pode perder a chance, né? Mas é isso, filha. A nossa dificuldade, ela vem de nós mesmos. É nós que colocamos a dificuldade. Porque nada para Deus não pode ter dificuldade. Nada para Deus pode ter peso. Porque se tiver, você não consegue fazer nada. Você não consegue direcionar, você não consegue pregar, você não consegue orar, porque tem peso.
vira peso, aí você se cansa à toa. Qualquer coisinha que você faz, principalmente no reino, na igreja, vira peso. Bispo, mas na igreja, nossa, eu faço as coisas muito bem, mas chegar em casa, querida, é porque você não está sabendo administrar o seu lar. Então, o que está te trazendo peso, você tem que sentar, conversar, pôr isso, trazer para a luz. Para isso você tem o seu discipulador, para isso você tem o seu pastor, o seu líder, o seu bispo. Você tem uma pessoa que está do seu lado para fazer valer aquilo que o Senhor tem determinado para a sua vida. Mas vai depender de você. Então, nada que Deus coloque na sua mão pode ter peso. Porque Deus só nos dá aquilo que nós conseguimos fazer. Ele não vai te dar mais do que você consegue. Exatamente para não trazer peso. Tem pessoas que têm muito medo, né, bispo? A gente vai falar, né, consagração pastoral, consagração, né, de obreiro, diácono. A pessoa, nossa, mas que responsabilidade! Eu vou ter essa grande responsabilidade. Mas não é bem assim, né? É gratificante, né, bispo? A responsabilidade, tem, né? nós já temos ela. Só de estarmos aqui na Terra, nós já temos uma grande responsabilidade de cuidar do nosso corpo. Mas, o que você vai fazer no mundo espiritual, porque cada degrau que nós subimos, é uma batalha diferente. Mas Deus te capacita para todas elas. Agora, o ministério, o meu sonho, eu falei muito antes de nós sermos pastores, muito antes de a gente ser líder de equipe. Eu falei, hoje eu ainda até falo isso, já comentei com meus bispos. Falei, um dia o senhor vai ver eu subindo essas escadas de bengalinha, mas eu vou pregar como pastora nessa igreja. Falei dessa forma. Eu nem sabia o que me esperava. Era o meu desejo, era o meu sonho em ser. Só que nessa trajetória tem gigantes, mas também tem as bênçãos. E são degraus que Deus põe nas nossas vidas para que nós possamos sermos aprovados por Ele lá na frente. Então, o que eu faço hoje para Deus, o que eu faço hoje no meu ministério, é consequência daquilo que eu fiz lá atrás. Porque Deus olha o que eu fiz e me dá a vitória no que está por vir na minha vida. Então, em ser pastor, em ser bispo, em ser diácono, em ser obreiro, em ser missionário, isso tudo tem um preço a pagar. Tem sim, porque requer de nós renúncias, requer de nós largar o nosso ser, nosso direito para viver os nossos deveres. Então isso muitas pessoas não querem, aí que elas falam, eu não quero ser bispo, eu não quero ser missionário, eu não quero ser diácono, eu não quero ser pastor. Por quê? Porque não quer largar a mão de alguma coisa que para ela, do jeito dela, no pensar dela, para ela é mais importante do que servir a Deus, do que servir ao ministério, do que querer ir além do que ela está. Então, para ela é isso. Às vezes, mesmo quantas coisas eu e o bispo já deixamos de lado, já abrimos mão até mesmo das coisas que nós mais queríamos fazer. Não dá para fazer porque nós temos que se fazer isso para a casa de Deus. Eu falei alguns que estão aqui, né? Ouviu eu falando ontem a respeito do nosso testemunho. Eu larguei 28 anos de prefeitura, filho. Não é fácil, não. Mas eu sei que Deus está fazendo isso, que Deus permitiu que isso aconteça para me lembrar todos os dias de onde Ele me tirou, que somente Ele pode me levar a lugares que eu nunca fui. E somente Ele pode me dar recompensa. Eu sei, eu tenho buscado a minha recompensa. E olha, eu vou falar para você, querido, eu não quero ser só bispo, não, eu quero ser maior ainda. Quanto mais eu cresço, mais a nossa autoridade cresce no mundo espiritual. E o nosso galardão também cresce no mundo espiritual. Aí um dia, quando você se encontrar com o Senhor Jesus, Ele vai mostrar para você. Ele vai cobrar. E olha, eu vou te falar para você mais ainda. Tem pessoas que Deus chama para o ministério e ela fala não para Deus. Sabe o que ele está falando? Essa pessoa está colocando Jesus de novo na cruz. Sabe por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de recebermos o convite para fazer o melhor nessa terra. Mas eu recusei, está falando, Senhor, o Senhor não serve para mim.
Aquilo que o Senhor fez lá, de morrer na cruz, pagar aquele preço, para mim não resolveu, porque eu não quero nada disso. Mas sabe por que Deus nos chama, querido? Ele tem chamados para todos, mas os escolhidos são poucos. Os escolhidos é aquele que abre mão, os escolhidos é aquele que não olha para trás, os escolhidos é aquele que não mede esforços, os escolhidos são aqueles que falam, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Me leve para onde o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. E é isso que o Senhor fala. Glória. Então, todos os dias, Damara, todos os dias, eu falo com o Senhor, Senhor, eu não sou digna de estar onde o Senhor está me colocando, mas se eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor, porque é o mínimo que eu posso fazer. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo, Bispa. Bispa, teve até algumas perguntas aqui também, né? Sobre casamento. Aí, queria perguntar à senhora, que foi até uma pergunta aqui que você colocar aqui na listagem, o que significa a mulher ser submissa no casamento? Foi a dúvida da Paula. Então, Paula, todos nós mulheres temos que ser, né? A Paula, Bispa. Eita! A Paula, a senhora vai lembrar dela, é a noiva do Paulo Henrique. Ah, sei quem é. E ela vai casar agora, né, em julho, né? Então, ela tá, né, buscando aprender mais, é uma excelente líder, o Paulo Henrique também é um excelente líder, estão crescendo muito, né, no ministério, na equipe. Ela tá aí perto de você? Não, eu acho que ela tá aí. Paula, manda um oi aí pra Bispa. Caiu meu celular aqui. A Paula tá aí na live conosco. Ela mandou a pergunta até aí. A Aline também, né, que casou, mandou também uma pergunta em relação a isso no casamento. Então, querido, o papel da mulher no casamento. Primeira coisa que nós temos que entender nós não temos mais direito, nós só temos deveres, né? Isso aí é básico e para qualquer coisa. Desde que você aceitou Jesus, nós não temos mais direito, nós só temos deveres, né? E no casamento, nós também como mulher, né, nós temos os nossos deveres. A primeira coisa que nós devemos ser no casamento é ser ajudadora. Né? Olha que a palavra de Deus fala em Gênesis 2, o versículo é o 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que o Senhor está falando para mim e para você? Não é bom que o meu marido esteja só. Não é bom que o meu noivo esteja só. Eu vou fazer para ele uma mulher que seja a sua auxiliadora. Então, noivos, quem é namorados, o sonho dele é se casar. Não é ficar, não, viu? Isso aí não existe no dicionário cristão. Ficar é para coisas para quem não conhece Jesus. Mas você que está para casar, você que é noivo, está sonhando com o seu casamento, com a sua casa, com o seu marido, e mesmo os que não são, né, os noivos, os namorados, desenha, faz o seu livro do sonho, faz como que você quer, como que você sonha em ser o seu casamento, e Deus vai te honrar. Então a primeira coisa que nós devemos ser é a ajudadora do nosso marido, né, ser auxiliadora dele, né? Por isso que Deus fala, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, para que nos momentos que vocês estiverem passando por alguma dificuldade, ela te auxiliar naquilo que lhe for possível. Ela está ali pronta para você conversar e resolver a situação. A palavra dela que vai prevalecer? Não. Aí vem a segunda coisa que nós mulheres devemos ser no casamento: submissa. Submissa aos nossos maridos. Então, o que tem que fazer, noiva? Você que vai casar, você tem que ser submissa ao seu marido. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 11:3. Diz assim, para mim e para você:
aqui aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto, né? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus está falando para mim que até eles, a Trindade, tem uma submissão ao Deus. Todos nós, então, temos que ter uma pessoa que nós devemos ser submissa. Seja ela nosso marido, nossa autoridade, nosso chefe, nossos professores da faculdade, todos que estão acima de nós, nós temos que ser submissos a ele. E no casamento, nós temos que ser submissos ao nosso marido, sim. Isso não quer dizer que você tem que deixar o seu marido fazer de você o que quer. Não, não é isso não. Ser submisso ao marido não é fazer de você uma escrava. Só um minutinho que eu tenho que pôr meu carregador aqui. Isso não quer dizer que ele tem que fazer de você uma escrava. Não. Uma empregada. Não. Mas ele tem que olhar para você e ver você como sendo uma auxiliadora, uma ajudadora dele, para auxiliar e ajudar ele naquilo que for possível. Porque quando nós somos submissos, nós ouvimos mais e falamos menos. Sim ou não? É verdade. Então, se nós ouvimos mais e falamos menos, nós temos que saber que a submissão, ela é uma ordenança do Senhor. E muitos que não conhecem Jesus acham que submissão é o homem subir na cabeça da mulher. É o que acontece por aí. Misericórdia. Né? É verdade. É o que acontece por aí. Hoje, homem batendo nas mulheres, homem fazendo que das mulheres sua escrava. Não é isso, não é isso. Está tudo errado. Eles não entenderam. Né? Então, é o que acontece, é o que vai acontecer conosco. Os nossos maridos, eles são os nossos profetas, e nós temos que ser submissos a eles. A terceira coisa, a administradora do lar. Nós somos mulheres administradoras do lar. Por que administradora do lar? Porque nós é que mais ficamos dentro de casa. É eu que sei onde eu ponho os garfos, é eu que sei onde ponho as facas, sou eu que sei onde ponho as vassouras, sou eu que sei o que está faltando dentro das latas de mantimento, sou eu que sei porque todo dia eu estou mexendo com aquilo. Então eu tenho que saber administrar a minha casa, eu tenho que saber onde estão determinadas coisas, para quando o meu marido perguntar, não que ele não tenha que saber, ele precisa saber, porque na minha falta, ele precisa saber onde estão as coisas, mas isso não é a obrigação dele. Isso faz parte de mim e de você, como dever da mulher casada. Então, nós precisamos administrar bem o nosso lar, para que nós possamos ter harmonia no lar, para que nós possamos ser uma equipe, eu e meu marido sermos uma equipe. Se eu me dou bem com meu marido, ele vai lavar a cozinha, ele vai lavar roupa, ele vai arrumar a casa, ele vai fazer uma comida, sim ou não? Porque eu estou sabendo administrar isso dentro de casa e na vida dele. Agora, se eu não sei administrar nem o que está dentro de mim, como eu vou administrar uma casa? Como eu vou poder administrar a comunhão dentro da minha casa? Não consigo, porque dentro de mim já está uma bagunça. Então, não tem como eu administrar isso. Então, as pessoas precisam entender isso. As mulheres precisam entender isso. Ser administradora do lar não quer dizer que você não tem voz dentro da sua casa. Tem sim. E muitas vezes, mulheres, tem muitos homens que não dão valor ao que a mulher fala e lá na frente ele acaba sendo prejudicado. Às vezes ele quer comprar, exemplo, ele quer comprar tanto um carro e a mulher fala assim, meu bem, não é a hora. Meu bem, vamos esperar mais um pouco. Não, eu tenho que comprar agora, eu estou querendo comprar agora, a gente está precisando de um carro. Sim, a esposa fala assim, eu sei que nós estamos precisando de um carro, mas agora não é o momento. Não é o momento. Então, se o marido vai e faz, sem a mulher estar conivente com ele naquilo que deve ser, ele vai se estrepar lá na frente, ele vai dar errado lá na frente. Quantas vezes meu marido cansa de falar isso, bispo,
Quantas coisas eu já falei que não era para ter feito, ele fez e lá na frente deu tudo errado. Muitas coisas. Sabe por quê, mulher? Deus ele nos deu uma unção diferenciada. Glória a Ele Deus. nos faz enxergar a consequência lá na frente quando os homens só enxergam aqui e agora, muitas vezes. Então, isso cabe a mim e a você, como administradora, saber o que tem que estar tudo na ponta do lápis, o que você gastou, o que você tem entre a sua despesa e a sua receita. Se a despesa está maior do que a receita, está tudo errado. As duas têm que estar, no mínimo, num equilíbrio. Porque se não tiver, não tem como. E outra coisa, mulher que hoje nós temos o privilégio de trabalhar fora. E o homem também tem o seu emprego. Então são dois salários que entram dentro de uma casa. O salário não é só do homem, o salário não é só da mulher, o salário é dos dois. Então tem que sentar os dois, isso se chama administração, mulheres. Tem que sentar os dois, se o seu marido não faz, faça você, chame-o e faça. E o que a gente vê às vezes, assim, é o casal sendo um em tudo, né? Mas quando chega o financeiro, esse é o meu dinheiro e esse é o meu, né? Aí ali no Exatamente. financeiro são dois. Não pode, não pode. A palavra de Deus fala que largou seu pai e sua mãe, vocês vão se tornar um. Então você não é meu nem seu, é nosso. Acabou esse meu e seu. Não tem mais singular, só tem plural. É nosso. Tudo é meu e seu, não tem esse negócio de divisão. Se quer comprar uma coisa, eu falo mesmo com o Léo. Eu falei, Léo, eu não compro um grampo para mim se antes eu não falar com você. Sabe por quê? Talvez o valor de um grampo é o valor de alguma coisa que eu preciso ter prioridade na minha casa e eu comprei sem avisar para ele. Depois o que, que vai ter? Briga. Verdade. Então não pode. Você é administradora, mulher. Deus te capacitou para isso. Então faça valer isso na sua casa. Senta. O dia que vocês recebem, senta, tem a sua. Primeira coisa que você, mulher administradora, precisa entender: o seu dízimo tem que estar no cabeçalho da sua folha de despesa. Tem que estar lá. A primeira coisa que você tira do seu salário. E do seu salário não é o líquido, não, viu, querida? É do seu salário bruto. Tanto o homem quanto a mulher. Precisa fazer isso, porque isso é que vai me guardar para que as outras coisas se cumprem. Glória a Então Deus. a mulher tem que ser sábia nisso. A mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a tola, com a própria mão, ela derruba. Então nós temos que saber isso. Olha que maravilha, até lá do Rio, Niterói, tem pessoas que bênção. Bênção, Maria José, um abraço. Que maravilha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas é isso para nós tem que ser prioridade. E no casamento, mulheres, o que nós devemos ser dos nossos maridos? Amante. Não é? Porque se nós não sermos isso para ele no casamento, sei que tem muitos jovens que estão ouvindo isso aí, mas isso não é para você não, viu, querido? Isso é para casais casados. Casais casados. Não é para noivo nem namorado, é para casais casados. Então, olha a Rutinha, que benção, Rutinha. Isso é para casais casados. Você precisa entender isso. Porque se você não é amante do seu marido na sua casa, ele vai procurar um amante na rua. Assim também é para você, homem. Você também tem que ser da sua esposa, porque se você não for, ela vai fazer o mesmo com você. Aí depois vem falar que, eu sei bem que eu te falei, por isso que casamento não dá certo. Não é não, filho, dá certo sim quando você entender isso. Se você entender essas quatro coisas no seu casamento, você vai ter um casamento de sucesso. Ô, Bispa, vai desconectar aqui em 10 segundos, aí eu vou chamar a senhora novamente e o povo conecta de novo, que o Instagram vai fechar em 3 segundos, tá bom?